Graça e Paz, devocional de William MacDonald. Primeiro, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Assim como é possível extinguir o Espírito nas reuniões da igreja, também é possível entristecê-lo em nossa vida particular. Há uma certa ternura na palavra lutar. Só podemos lamentar alguém que nos ama. Os pirralhos da vizinhança não nos entristecem, mas nossos próprios filhos travessos sim. Nós mantemos um lugar especial de proximidade e carinho para o Espírito Santo. Ele nos ama. Ele nos selou até o dia da redenção. Ele pode ser entristecido por nós. Mas o que o entristece? Qualquer forma de pecado traz tristeza ao seu coração. Não é por acaso que Paulo aqui o chama de Espírito Santo. Qualquer coisa que não seja santa o curva com tristeza. A exortação não se entristeça vem no meio de uma série de pecados contra os quais somos advertidos. A lista não pretende ser exaustiva, mas meramente sugestiva. A mentira entristece o espírito. Versículo 25. Mentiras inocentes, mentiras negras, mentiras, exageros, meias-verdades e verdades ocultas. Deus não pode mentir, e Ele não pode dar esse privilégio ao seu povo. A raiva que transborda em pecado entristece o espírito. Versículo 26. A única vez que a raiva é justificada é quando está na causa de Deus. Todas as outras iras dão ao diabo uma cabeça de ponte. Versículo 27. Roubar é doloroso para o Espírito Santo. Versículo 28. Seja da bolsa da mãe ou do tempo, ferramentas ou material de escritório de nosso empregador. A linguagem imprópria entristece o Espírito Santo. Versículo 29. Isso varia de piadas sujas e sugestivas a conversas ociosas. Nossa conversa deve ser edificante, apropriada e graciosa. Amargura, ira, raiva, clamor, calúnia e malícia completam a lista do capítulo 4. Um dos ministérios favoritos do Espírito Santo é nos ocupar com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando pecamos, Ele tem que se afastar deste ministério para nos restaurar a comunhão adequada com o Senhor. Mas mesmo assim Ele nunca se entristece. Ele nunca nos abandona. Somos selados por Ele até o dia da redenção. No entanto, isso não deve ser usado como desculpa para o descuido, mas deve ser um dos maiores motivos para a santidade. Segundo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. Romanos 7,18. Se um jovem crente aprender esta lição cedo em sua vida cristã, ele se salvará de um mundo de problemas mais tarde. A Bíblia ensina que não há nenhuma coisa boa em nossa velha e má natureza não regenerada. A carne não é absolutamente boa. Não é melhorado nem um pouco no momento da conversão. Não é melhorado por uma vida inteira de vida cristã consistente. Na verdade, Deus não está tentando melhorá-lo. Ele o condenou à morte na cruz e quer que o guardemos no lugar da morte. Se eu realmente acreditar nisso, isso me livrará de uma busca inútil. Não vou procurar nada de bom onde Deus já disse que não pode ser encontrado. Isso me livrará da decepção. Nunca fico desapontado quando não encontro nada de bom em mim mesmo. Eu sabia que não estava lá em primeiro lugar. Isso me livrará da introspecção. Começo com a premissa de que não há vitória em si mesmo. Na verdade, a autoocupação significa derrota. Isso me protegerá do aconselhamento psicológico e psiquiátrico que direciona o holofote para o eu. Essa terapia apenas agrava o problema em vez de resolvê-lo. Ensina-me a estar ocupado com o Senhor Jesus. Robert Murray M'Cheyne disse: para cada olhar que você dá a si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Isso é um bom equilíbrio. Alguém disse que mesmo um eu santificado é um pobre substituto para um Cristo glorificado. E o autor do hino escreveu: quão doce fugir de si mesmo e se abrigar em nosso Salvador. Muita pregação moderna e muitos novos livros cristãos levam as pessoas a uma farra introspectiva,
ocupando-as com seu temperamento, sua autoimagem, seus bloqueios e inibições. Todo movimento é uma tragédia de desequilíbrio e deixa um rastro de destroços humanos. Eu sou muito ruim para valer a pena pensar nisso. O que eu quero é esquecer de mim mesmo e olhar para Deus, que é digno de todos os meus pensamentos. Terceiro, não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23:24. Quando falamos da onipresença de Deus, queremos dizer que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Um puritano chamado John Arrowsmith contou sobre um filósofo pagão que certa vez perguntou: onde está Deus? O cristão respondeu: deixe-me primeiro perguntar, onde Ele não está? Um ateu escreveu em uma parede: Deus não está em lugar nenhum. Uma criança apareceu e mudou o espaçamento para ler: Deus está aqui agora. Somos gratos a Davi por uma passagem clássica sobre a onipresença de Deus. Ele escreveu: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se fizer a minha cama no inferno, eis que lá estás. Se tomo as asas da alva e habito nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, versos 7 a 10. Quando falamos da onipresença, devemos ter cuidado para não confundi-la com o panteísmo. O último diz que tudo é Deus. Em algumas de suas formas, os homens adoram árvores ou rios ou as forças da natureza. O verdadeiro Deus controla o universo e preenche o universo. Mas Ele mesmo é separado do universo e é maior do que ele. Que influência prática a verdade da onipresença de Deus deveria ter na vida de seu povo? Há o lembrete solene, é claro, de que não podemos nos esconder de Deus. Ele é inescapável. Há um conforto indescritível em saber que Deus está sempre com seu povo. Ele nunca nos abandona, nunca estamos sozinhos. Então há desafio. Porque Ele está sempre conosco, devemos andar em santidade e separados do mundo. Ele prometeu sua presença de maneira especial quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Ele está no meio. Isso deve inspirar profunda reverência e solenidade nas reuniões dos santos. Quarto, até quando lamentarás por Saul, visto que o rejeitei de reinar sobre Israel? 1 Samuel 16:1. Chega um momento na vida em que devemos parar de lamentar o passado e começar a trabalhar no presente. Deus havia rejeitado Saul como rei. A ação era final, irreversível, mas Samuel teve dificuldade em aceitá-lo. Ele havia estado intimamente associado a Saul e agora chorava ao ver suas esperanças frustradas. Ele continuou a lamentar uma perda que nunca seria recuperada. Deus disse com efeito: deixa de lamentar, saia e unja o sucessor de Saul. Meu programa não falhou. Tem um homem melhor do que Saul para pisar no palco da história de Israel. Gostaríamos de pensar que Samuel não apenas aprendeu a lição por si mesmo, mas também a transmitiu a Davi, que assumiu o lugar de Saul como rei. De qualquer forma, Davi mostrou que havia aprendido bem a lição. Enquanto seu bebê estava morrendo, ele jejuou e lamentou, esperando que Deus poupasse a criança. Mas quando o bebê morreu, ele se banhou, trocou de roupa, foi ao tabernáculo para adorar e depois comeu. Aos que questionavam seu realismo, ele disse: agora ele está morto, por que devo jejuar? Posso trazê-lo de volta? Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim. 2 Samuel 12:23. Isso tem uma voz para nós em nossa vida e serviço cristão. Às vezes pode acontecer que o ministério seja arrancado de nós e dado a outra pessoa. Pode ser que uma amizade ou parceria seja rompida e, como resultado, a vida pareça vazia e sem graça. Ou que fomos cruelmente desapontados por alguém que nos era muito querido. Lamentamos a morte de um relacionamento valioso. Ou pode ser que algum sonho de uma vida seja destruído ou alguma ambição seja frustrada. Lamentamos a morte de uma nobre aspiração ou visão. Não há nada de errado com o luto,
mas ele não deve ser prolongado a ponto de prejudicar nossa eficácia em enfrentar os desafios do momento. Eli Stanley Jones disse que fazia questão de se recuperar dentro de 1 hora das mágoas e golpes da vida. 1 hora pode não ser suficiente para a maioria de nós, mas não devemos ficar eternamente inconsoláveis com circunstâncias que não podem ser mudadas. Amém.